Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Uma alegria estar com vocês aqui. Pastor Domingos é aquele cara que ouve a gente quando a gente precisa, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade ou essa facilidade de ligar só quando precisa, né? Então, falei para ele, bom, dessa vez eu estou precisando tomar um café. Ele falou, então já que vai tomar um café, aproveita e prega. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seus sonhos, amém? Você está feliz com Jesus? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Quero agradecer, pastor, pastora Sônia, pastor Domingos, sempre nos amando com muito carinho, cuidando de nós, da nossa casa. Pastor Francisco e pastora Neuza, nossa caminhada pastoral tem 20 anos, mas nós caminhamos juntos há mais de 30 anos, somos amigos, eles são investidores do reino, são empresários, Deus os abençoou, há uma unção de prosperidade sobre a vida deles, e a minha oração é para que essa mesma unção de prosperidade que há sobre a vida deles, seja derramada sobre a sua vida também, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê graça, orientação e direção em todo o tempo, amém? Mas vamos ao ministério da palavra. Eu quero ser objetivo com você, e depois eu quero orar com você, eu quero falar com você sobre uma mulher incrível da Bíblia. Você já conhece a história, eu só vou te lembrar e trazer alguns pontos para nós nessa noite, e depois eu quero orar. Quero fazer algumas orações específicas por áreas da sua vida, da sua família, se você me permitir. Então, por favor, dilata o teu coração, permita o Espírito Santo falar com você nessa noite, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Josué capítulo 6, verso 25. Cadê o pastor? O pastor Domingos está ali, sentado ali, meu amor, por favor. Nós escrevemos alguns livros. Josué capítulo 6, verso 25. Nós já escrevemos alguns livros, temos alguns livros publicados. Eu confesso para vocês que eu ia trazer meus livros hoje para poder colocar aqui à venda, para você poder adquirir um, mas eu esqueci a mala lá no hotel, então não tem livro para você comprar. Mas eu lembrei de trazer um exemplar do último livro que eu lancei agora, que eu e a Tânia lançamos agora. É um manual para a família. Junto com ele, para o pastor Domingos, veio um chaveiro da igreja, da editora, veio uma caneta e veio o livro. Esse aqui é o livro que nós lançamos agora, ele está quentinho, saiu agora. Se você falar, pastor, eu quero adquirir um exemplar desse, eu dou um jeito de deixar com o pastor Domingos depois. O título dele é muito interessante, eu sei que não acontece na sua casa, mas ele é um manual para a família. O título desse livro é uma pergunta: se eu te amo, por que os seus atos me irritam? Já parou para pensar nisso? Então esse aqui é um presente para o pastor Domingos, pastora Sônia, e se você quiser adquirir um exemplar depois, nós podemos providenciar para você. Temos outros livros escritos também, temos a editora, e se Deus permitir daqui uns dias também, né, pastor? Esse é seu. Boa leitura, pastor. E se você quiser adquirir um exemplar depois, fala com o pastor Domingo, ele contacta com a gente. Nós temos vários exemplares, vários livros. Leia um livro. Ler faz bem, nos edifica. Veja, é uma história de vida, de experiências, de aconselhamentos que a gente coloca no papel e transfere para você por alguns reais. É um investimento que vale a pena. É crescer com um custo muito baixo. Eu amo leitura, eu amo ler, e eu acredito que vale a pena investir nisso. Leia a Bíblia, mas também procure ler bons livros, amém? Então vamos lá, Josué capítulo 6, verso 25, eu quero falar com você hoje sobre as custas de quem? As custas de quem que você está vivendo a vida que você vive hoje. Diz assim a palavra de Deus: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado
para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Palavra forte, né, queridos? Eu não quero que você feche a sua Bíblia. Se você puder ir lá para Josué capítulo 2, deixar aberto lá, nós vamos caminhar lá. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio, fique à vontade e ministre a tua palavra em nossos corações, e que sejamos edificados nessa noite para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê e concorda, diga amém. Eu sou casado com Tânia há 29 anos, nós vamos fazer 30 anos de casado agora no próximo ano. Eu entrei numa loja com um amigo, uma concessionária Canopus, em Vilhena, Rondônia, que a Neuza era gerente na época, porque o amigo meu foi contemplado num consórcio. Nós fomos lá pegar uma CG. Eu era um policial militar, com 20 e alguns anos de idade, alcoólatra, gostava de drogas também, e não tinha valores nenhum. Eu recebi os valores dos meus pais, muitos, mas deixei eles pelo caminho. E eu olhei para a Tânia e perguntei para ela: você quer casar comigo? E ela disse assim: olha que eu caso. E 30 dias depois nós estávamos casados. Glória a Deus. Ela fala misericórdia. Quando a gente casa é maravilha, sim ou não? Maravilha, mas os dias passam e a gente cansa. A gente cansa do casamento, é uma verdade. A gente cansa do viver a dois, a gente cansa dos filhos, a gente cansa do pai, cansa da mãe, a gente cansa das cobranças, cansa de ter que lavar louça. Eu não sei no caso de vocês, mas lá em casa tem que lavar louça. A gente cansa de... A Tânia fala assim: pelo amor de Deus, passar roupa não é de Deus, não pode ser, né? A gente cansa de passar roupa. Nossos pais tinham fogão a lenha. Eu falo para ela: meu amor, mas comida feita no fogão a lenha é tão bom, meu amor, nós podíamos fazer um fogão a lenha. Ela falou: Deus me livre, a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a gente cansa da vida, a gente cansa às vezes do trabalho, cansa da igreja, do ministério, e a vida ela vai sugando a gente vai cansando, e há pessoas lutando contra o legado que elas receberam na vida. Há pessoas que, por exemplo, os meus avós se separaram, os meus pais se separaram, e eu vou separar. Porque minha avó abortou, não teve filhos, a minha mãe abortou e conseguiu ter a minha a muitas custas, e eu também vou ter dificuldade em ter filhos, porque a minha família quebrou, eu também vou e ela vai lutando contra esses legados malditos, doenças, enfermidades, falências financeiras, mentiras, separação, divórcio, quebra da espiritualidade, longe da presença de Deus, não consegue romper na fé, situações que não se explicam dentro de casa. Essa história que nós lemos é o momento em que Josué conquista a primeira cidade para a entrada da terra prometida. Eu e Tânia fomos lá. Quantos aqui já foram em Israel? Chicão? Ninguém foi ainda? Quem tem vontade de ir? Israel, vai, em nome de Jesus. Deus vai providenciar, amém? Deus vai organizar, vai dar sabedoria, inteligência. Quem sabe o pastor Heber aqui vai criar caravanas para levar a galera para Israel aí, ó. Deus abençoar vocês, amém, queridos? Por quê, pastor? Porque primeiro nós precisamos crer, segundo nós temos que planejar, glória a Deus. Então que Deus abençoe vocês. E eu e Tânia fomos lá, em Jericó. É uma cidade, não vou dizer para você que é bonita, mas é bom estar lá, ver os milagres que Jesus fez, o monte da tentação que Jesus teve, é lá, o deserto foi lá, é atrás de Jericó, a figueira, onde o Isaac subiu, é a figueira mesmo que ele subiu? Cadê os teólogos aqui? Que o Isaac subiu, né? Zaqueu,
Não é o Isaac. O Zaqueu era lá para o outro lado, lá, né? O Zaqueu subiu, então a planta que Zaqueu subiu lá, é lá naquele lugar lá, e uma terra que a gente vai perceber que é uma terra que não é abençoada, não. Mas por que não há bênção nessa terra? Lá em Jericó, porque Josué amaldiçoou essa cidade. E ele amaldiçoou ela, e ele declarou na maldição dele, que com a perda do primogênito a pessoa iria reconstruir, e com a perda do caçula, ela iria terminar aquela construção. E a gente vai perceber que nessa cidade, dessa entrada da terra prometida, há uma pessoa chamada Raabe, uma prostituta, que morava nos muros largos, entrada da cidade, culturalmente falando, naquele ambiente, daquela terra, a prostituição era muito aberta, a gente vê isso também nos nossos dias, e havia uma facilidade, então na entrada da cidade as pessoas chegavam, não precisava entrar na cidade, tinha ali um serviço público, né? E essa mulher morava ali com a sua família, mas também há nessa terra essa maldição proferida por Josué. E essa maldição, ela vai se cumprir cerca de 600 anos depois. Não foi um dia, uma semana, um mês, mas 600 anos depois, ou aproximadamente 500 anos depois, lá em 1 Reis 16:34, se puder colocar aqui no telão para nós, você fica com a tua Bíblia aberta em Josué 2, por favor. 1 Reis 16:34 vai dizer assim: em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando ele colocou os portões, morreu Segube, o seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Está aí, ó. A profecia que Josué tinha declarado, a palavra liberada por Josué, 500 anos antes, se cumprindo na vida desse homem. Riel, ele desconsiderou a palavra de Deus. Isso mostra que desobediência consciente pode trazer consequências trágicas para nossas vidas, mesmo muito tempo depois da profecia original, a maldição veio se cumprir na vida desse homem, dessa família. Então nós precisamos nos atentar para isso. Serve como um lembrete de que as promessas e as advertências de Deus não caducam, queridos, com o tempo. Deus não se esquece, a palavra de Deus é viva, as promessas dele ainda são para os nossos dias hoje, e nós precisamos viver a palavra de Deus, amém, queridos? Se você vive o princípio, você recebe a bênção por trás do princípio, mas se você quebra o princípio te quebra. E o que é que pode estabelecer a maldição ou a bênção na vida de uma família? Diga comigo, declarações proféticas. Em Gênesis 12:3, Deus diz para Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. É certo que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, mas as consequências respingam. O filho vai viver a consequência do pecado do pai e da mãe, do andar sem Jesus, das falências, dos vícios. Me contaram uma história de uma menina, que essas histórias que são histórias diferentes, né? Eu gosto de histórias diferentes. Diz que essa menina tinha 6 anos de idade, os pais se separaram, e o pai veio visitar ela, e ela fez tudo o que o pai queria, e fez comidinha ali no fogão, e o pai brincou com ela o dia inteiro, e aí, chegando no final da tarde, já era a hora da mãe chegar, e o pai não queria ver a mãe, então ele se levanta para ir embora, e quando ele chega na porta, a porta está trancada, e está sem a chave. E aí ele olha para a menina, e a menina diz: pai, não vai embora não, fica. Ela havia trancado a porta e escondido a chave. Ele diz: minha filha, eu preciso ir, porque a sua mãe está chegando, mas eu não quero que o senhor vá. Não vai embora, pai, fica, pai. Mas ele pula a janela e ele vai embora.
Mesmo assim, a menina fica olhando ele, gritando: pai, não vai embora, pai, não vai embora. Às vezes nós queremos segurar as pessoas das nossas vidas com as chaves erradas, e as pessoas vão, e ficam os traumas, ficam as feridas, ficam as dores, né? Nesse texto que nós lemos de Josué, tem essa história dessa mulher, Raabe, uma prostituta que morava em cima de muros, mas aqueles muros não podiam protegê-la. Os mesmos muros que Hiel, o rei, quis reconstruir 500 anos depois e comprometeu a vida dos seus filhos. Às vezes, nós estamos querendo reconstruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa família, até mesmo o nosso ministério, comprometendo vidas que são preciosas para nós, pessoas que importam. Às vezes, o que fazemos pode custar muito caro para a nossa família. Raabe, ela nos ensina. Essa mulher, ela teve atitudes que nós podemos ter, que transformam e abençoam nossos lares. Amém, queridos? Quantos querem aprender com Raabe nessa noite para viver o melhor de Deus para a sua vida? Eu quero entregar para você algumas coisas que eu aprendo com essa mulher aqui, e são poderosas para nossas vidas. Eu procuro olhar para elas e vivê-las, e eu estar aqui hoje com vocês é um presente de Deus para a minha vida. Meu coração se alegra, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, mas nós também vivemos dias de dor, nós também vivemos dias difíceis, mas nós nos apegamos na fé que temos em o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Amém, queridos? A primeira coisa que eu aprendo dessa mulher, Raabe, que ela confiou em Deus. Diga comigo: confiar em Deus. Pastor, mas isso é tão simples. Mas você confia em Deus? As nossas vulnerabilidades, elas falam de nós. Essa mulher era uma prostituta. Quem olhava para ela já dizia: ela é uma prostituta, ela não vale nada, é mulher da vida. Essa era a referência que essa mulher tinha, e ela não escondeu a sua vulnerabilidade. Quando temos um discipulador, alguém com quem nós podemos conversar, expor as nossas vulnerabilidades, como a Tânia disse, quando o tempo fecha lá comigo, pastor Domingos, me ouve, ora comigo, cuida de mim, porque nós precisamos aprender que as nossas vulnerabilidades podem ser uma arma de Satanás contra as nossas vidas. Ele pode usar. Então nós precisamos ter alguém para falar de nós, abrir o nosso coração, nos expor. É necessário isso. Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia diz, Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orardes uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a oração do justo na sua eficácia. Então, essa pessoa que está ao teu lado pode ser um instrumento de Deus para curar a sua vida, para curar a sua casa, para curar a sua família. Pastor, mas eu conheço as falências dele. Eu sei, mas Deus nos usa apesar das nossas falências. Em Raabe nós vemos a graça manifesta de Deus. Uma prostituta que Deus decidiu usar. Nós estávamos ontem na festa, teve uma canção que me chamou a atenção, que dizia assim: eu sei quem eu sou, porque o grande eu sou disse quem eu sou. É quase um trava-língua, mas é isso. Eu sei quem eu sou, porque o grande eu sou diz quem eu sou. Nós sabemos quem somos em Deus, amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Tiago 2,25 vai dizer: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa mulher, ela decidiu confiar em Deus. Ela decidiu que era um momento de uma virada de chave na sua vida. Quando eu e Tânia casamos, nós fomos para a igreja, e foi uma decisão dela. E era um culto como esse aqui, ó. Aí o pastor fez apelo lá na frente, eu estava sentado lá no fundo, assim, mais ou menos, e o pastor fez apelo,
E quando o pastor fez apelo, quem quer aceitar Jesus, ela chorava muito, e ela disse assim, olhou e falou assim, vamos, eu falei, vamos aonde? Ela falou, lá na frente aceitar Jesus, eu falei, vamos, e a gente aceitou Jesus, eu nunca desviei, nunca esfriei, nunca desanimei, sempre crescendo em Deus, abençoado, cuidado de Deus, pecador, cheio de falha, que luta todos os dias, mas agarrado com Jesus, oh Deus bom. Mas nesse momento da nossa vida, quando nós casamos, e eu vinha desse mundo, e Tânia também estava tentando se encontrar na sua fé, e nós decidimos ir para a igreja. Na casa da Tânia, dos pais da Tânia, havia uma luta. O pai da Tânia havia tido uma queda moral, e aquilo fez com que ele perdesse a autoridade dentro de casa. Ele não tinha mais voz dentro da casa. O irmão da Tânia fazia 7 anos que não conversava com o pai. Não havia diálogo mais na família. Ele chegava, sentava à mesa, comia, se levantava e ia para o trabalho. Um lar que estava desconfigurado, e foi nesse contexto que a Tânia me levou. E a Tânia me leva para lá, e nós declaramos que estamos servindo ao Senhor Jesus agora, que nós decidimos caminhar com Deus. E eles olham para aquilo, e a família começa a olhar para aquela situação, e eles decidem confiar no Deus que nós servimos. A mãe da Tânia vai para a igreja, e começa a servir o Senhor Jesus. Passado alguns anos, Tânia engravida, meu sogro fumava, ele disse para a Tânia, eu vou parar de fumar. Falou, por que o senhor vai parar de fumar, pai? Porque eu quero ver o meu neto crescer. Aí eu estou numa igreja pregando, uma igreja como essa, pregando, e aí eu contei a história do meu testemunho, que eu estava eu não sei como é que chama hoje em dia, gente, esse negócio de dançar, que tem luz e tem bebida, e é boate, é danceteria, discoteca, eu não sei como é que é mais. Como é que é o nome hoje desse negócio? Alguém sabe dizer? Nós tá no meio de crente aqui, não sabe esse negócio direito. Hoje é boate? Boate naquele tempo, lá atrás, que eu era menino novo, era outra coisa, gente, era o lugar da prostituta. Hoje a boate é o lugar, naquele momento nosso lá, era a discoteca. Então eu estava na discoteca, um monte de luz, dançando, e aí eu estou com a cerveja na mão, um cigarro na outra, e aí eu ouvi uma voz assim, ó, você não pode servir a 2 senhores. Eu olhei para trás, não tinha nada. Falei, ué, dei mais uma golada na cerveja, dei mais uma tragada no cigarro, a voz falou novamente assim, ó, você não pode servir a 2 senhores. Eu falei assim, eu já sei quem que está falando. Joguei o cigarro fora, paguei ele, joguei a cerveja fora, saí dali para nunca mais voltar. Conheci Tânia. E aí a história começa. Então eu estou dando esse testemunho na igreja e o meu sogro sentado na frente assim, ó. E aí terminou aquele final de semana, ele voltou para Rondônia, onde ele morava. Passou uns dias, ele ligou para a Tânia, falou assim, ó, estou na igreja batista, aceitei Jesus. Aí eu falei assim, sério pai, por que o senhor fez isso? Porque eu aprendi com Edson, eu não posso servir a 2 senhores. Glória a Deus, aleluia por isso. Que bênção. Ela decidiu confiar em Deus. Meu sogro decidiu confiar em Deus, a minha sogra decidiu confiar em Deus, Raabe decidiu confiar em Deus. E como é que essa mulher aprendeu a confiar em Deus? Porque ela ouviu falar. Olha o que diz aí Josué 2:8. Josué 2:8 até o 10 diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Ela ouviu falar, sabe, queridos, quando ela ouve falar,
a primeira coisa que se aposta dela é o sentimento de impotência. Eu não vou conseguir lutar contra esse Deus. É impossível lutar contra Deus. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode fazer a tua vida como você quiser, mas você não consegue entrar no céu sem Jesus de Nazaré. Você pode lutar contra Deus enquanto quiser, mas nunca iremos vencer, porque o nosso Deus é general de guerra, é Senhor de batalhas, é o Deus dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. A fé despertou porque ela descobriu que não tinha como resistir a Deus. É impossível que você possa olhar à sua volta e perceber que você não tem como resistir ao Deus de Israel, ao Deus que nós servimos, amém? Diga assim: eu não tenho como resistir ao que Deus quer fazer na minha vida e na minha família. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem você pode se tornar em Deus. Confie o controle da sua vida a Deus, amém? A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela decidiu confiar em Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher, olha o verso 11, queridos, Josué 2:11, vamos até o 13. Quando ouvimos isso, o nosso coração, eu estou lendo na versão NAA, tá bom? Se puder aí. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, Jesus! E agora, jurem pelo Senhor que, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher, ela tinha um plano de fé. Você tem um plano de fé? Ela olhou para aquela situação, pastor, ela falou assim: tem um negócio bom aqui, hein? Eu posso tirar vantagem disso. Eu posso salvar a minha vida e a da minha família. Não vai ter como lutar contra, a derrota é certa, mas eu posso livrar a minha casa, a minha vida, com essa atitude que eu vou ter. Ela levanta, ela vai lá onde esses homens estavam e tem uma conversa com eles. E ela, nessa conversa com eles, ela apresenta uma estratégia, um plano de fé. Sabe, normalmente os planos de fé, eles são ridículos para muitas pessoas. Eu imagino a irmã dela falando para ela assim: você vai lá conversar com esses caras para quê? Vai dar em nada, eles vão destruir tudo mesmo. Por onde eles passam, eles conquistam. Eles vieram para... Vai fazer o quê? Eu imagino a mãe dela falando assim: minha filha, você sabe quem você é, você sabe como é que funciona, você não conhece esse povo estrangeiro, isso vai dar ruim, minha filha, não faz isso. Mas ela tinha uma convicção pessoal. Quando você compartilha os seus planos de fé, muita gente vai dizer para você: não vai dar certo. Não vai dar. Eu vou abrir uma escola, não vai dar certo, já tem muita escola. Eu vou abrir uma empresa agora, eu vou abrir um negócio de unha, de salão de cabeleireiro, eu vou abrir um negócio de vender bolo, não vai dar certo, porque já tem concorrência demais, já tem muita gente que faz. Toda vez que você criar um plano de fé, Satanás vai colocar um enviado para desanimar você. É assim que funciona. Para roubar a tua alegria, para roubar a tua paz, para dizer para você que você não consegue, para dizer para você que não tem jeito, para dizer para você que o mercado está difícil, para dizer para você que a política está uma bagunça, que há corrupção, que nada dá certo nesse país, que o imposto está muito... quem abençoa você é Jesus. Quem abençoa a tua casa é Jesus. A Bíblia diz que na mesa do justo não falta o pão. Quem cuida de nós é o Senhor Jesus. É certo que nós podemos olhar os sinais, olharmos os tempos, e nós podemos planejar as coisas, sermos preventivos. Mas qual é o seu plano de fé? O que você tem pensado para
esse próximo tempo que chega. Você já conhece essa história que eu estou falando com você? Eu estou ensinando aqui as coisas para professor. Imagina Josué reunindo generais de guerra. Hein, pastor Domingos? Pensa. Josué chama o conselho da guerra. Todo mundo, vem cá. Senta aqui. Falei com Deus. Falou? Falei. Deus deu uma estratégia. Que estratégia? Nós vamos derrubar os muros de Jericó. Vai, vamos, como? Nós vamos rodear ele 7 dias em silêncio. Imagina o general batendo na mesa. Pensei que você ia tacar fogo naquele negócio. Pensei que você ia mandar um monte de gente subir por cima da muralha com corda. Você está falando para nós atravessar o muro 7 dias em silêncio? 7 dias em silêncio. E tem mais, hein? Os sacerdotes vão na frente. Os meninos com trombeta também. Depois eles vão tocar bem alto. E a gente vai gritar. E aí a gente vai gritar e vai acontecer o quê? A gente vai atacar? Não, os muros vão cair. Como é que muro vai cair com grito? Explica isso, José. Eu não sei, Deus falou. Querido, a gente é o povo da fé. Fé você não se explica, você vive. Só declara que a tua casa vai ser abençoada. Só declara que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. É assim que funciona, é fé. Deus dá instrução a Josué. Josué obedece. Agora, Raabe não tinha instrução de Deus. Deus não falou com Raabe. Ela não participou de um culto. Nenhum profeta foi lá falar com ela. Não aconteceu isso. Ela não foi instinto de sobrevivência, foi uma estratégia. Ela decidiu usar a fé. Ela criou um plano de ação, de fé. Veja, Hebreus 11:31, na galeria dos heróis da fé, vai dizer: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz, pela fé. Ela criou um plano de fé. Qual é o seu plano de fé? O autor de Hebreus diz que pela fé, as pessoas da fraqueza tiraram forças. Qual área da sua vida você está precisando de forças? Faz isso hoje, pela fé. Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, amém? Nós estávamos em Itaberaí, igreja, comprado, pago, resolvido, tínhamos pago a última parcela, R$45 mil, estou eu num pit dog, aqui não chama pit dog, como é que chama aqui? Lá no Goiás que chama pit dog, aquele lugar que vende baguncinha. É onde vende o baguncinha, todo mundo sabe, o baguncinha é bom, gente, vamos falar a verdade, hein? Quando eu morava aqui, ele era barato, eu não sei quanto que ele é hoje, não. Subiu? Mas é bom, continua bom? Então, bom, eu não comi um baguncinha, Chico. Oportunidade aí, ó. Aí então eu e a Tânia comendo um x-tudo lá no baguncinha, para vocês entenderem, contextualizar, lá se chama pit dog. E aí eu falei com a Tânia assim, Deus podia dar um terreno para nós maior, para a gente construir, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Aí o dono do pit dog, do baguncinha, chegou por trás de mim e falou assim, nós temos o terreno para você. Falei, tem? Ele falou, tem. Falei, qual é a metragem? Ele falou, 1 alqueire. Falei, aonde? Ele falou, aqui dentro da cidade. Falei, 1 alqueire dentro da cidade? 48 mil metros? Ele falou, é. Falei, quanto que o cara quer? Ele falou, 1 milhão. Nós tínhamos terminado de pagar a igreja, não tinha nem um centavo em caixa. Falei, uai, se ele pegar a minha casa no negócio, a gente faz o negócio aí. Ele falou, ele pega. Falei, então conversa com ele, amanhã a gente vai lá ver o negócio. Aí nós fomos lá, olhamos o negócio, aí sentamos com o conselho, aí eu falei para o conselho assim, vou falar uma coisa para vocês, por mim não compra, porque eu quero plantar núcleos na cidade, mas eu acho que o negócio é bom. A Tânia, aí um outro conselheiro falou, também acho que não deve comprar. A Tânia levantou e falou assim, eu acho que tem que comprar, porque se não comprar agora, depois não compra. Eu falei, meu amor, é a tua casa que está indo no negócio. Ela falou, não tem problema, não tem problema.
Reunimos todo mundo da igreja, pastor, nós vamos entrar numa dívida, pastor, de mais de 600 mil, pastor, porque, e depois vai ter que a tua casa também, esse negócio vai dar certo. Eu falei, vamos fazer esse negócio, vamos lá, vamos resolver esse trem aí, vamos comprar. Compramos, o cara pegou a casa, aí, terminamos de pagar o terreno, está lá, dentro da cidade, um alqueire, pago no nome da igreja, 48 mil metros quadrados, já imaginou que riqueza que é isso? É uma chácara dentro da cidade, paga, completa no nome da igreja, abençoado. Então, pagamos 1 milhão, hoje vai valer o quê? Uns 4 milhões? Uns 4 milhões, 5 milhões vai valer hoje, hoje não compraria, mas comprou. Por quê? Porque naquele momento, a gente decidiu ter um plano de fé, vamos acreditar, e Deus vai fazer, amém? Dá uma cutucada, eu sei que você não gosta disso, mas eu preciso que você dá uma cutucada no teu irmão, falando, só começa. Amém? Ô gente, eu estou sendo muito chato, como é que está aí? Tá bom? Vamos mais um pouco? Terceira coisa que eu aprendo com a Raabe, mulher abençoada. Olha o verso 14 aí, olha o verso 14. Eu quero orar com você ainda, então vamos lá. Verso 14. Então, os homens lhe disseram, a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Terceira coisa que eu aprendo com essa mulher, ela teve decisões abençoadoras. Meu sogro disse assim, eu quero ver o meu neto crescer. Isso fez ele mudar o estilo de vida dele. Decisões que te abençoam. Pensa comigo, quais hábitos ruins você precisa tirar da sua vida? Quando Deus tira uma pessoa da sua vida, não chora não, é livramento. Ai pastor, eu gostava tanto, me abandonou, saiu, não, te abandonou, saiu não, te abençoou. Graças a Deus foi. Dá glória a Deus e segue em frente, vai ser feliz, vai viver a tua vida. Pastor, mas eu tenho se tiver promessa de Deus, vai voltar e vai voltar melhor. Porque se for para voltar pior, é melhor não voltar, você concorda comigo? Deixa para lá. O que precisa para que você seja abençoado? Raabe, ela enfrentou alguns dilemas. Por exemplo, recebo esses homens na minha casa ou não? Ela não conhecia eles, eram estrangeiros, estavam vindo para destruir a terra. Ela e a família dela poderiam ser os primeiros a serem mortos. Você tem que perceber quais as pessoas que você recebe na tua vida. Pessoas que chegam na nossa vida muitas vezes para nos matar, para nos roubar, para nos trair, para nos enganar. Ela entendeu que essas pessoas estavam chegando na vida dela para abençoar. Agora, o que entra na sua casa? Através das redes sociais. A praga da rede social. Na mente do teu filho, na mente da tua filha. Teu filho está lá no jogo, 10 horas no celular, sem parar, no computador. O que está entrando na mente dele? Pensa comigo. Você é jovem, você é adolescente. O que você está acessando, permitindo que entre na tua mente? Olha, queridos, a gente lê uma página, um capítulo da Bíblia que demora 3 minutos e quando chega no final pensa, o que eu comecei a ler mesmo e tem que voltar para trás para ler de novo que já esqueceu. E aí fica 2 horas no computador, enchendo a mente de um monte de informações que não serve de nada. É certo que assim, por exemplo, eu tenho 53, eu já estou naquela fase de que levanta do sofá da sala, vai na geladeira, abre e fica pensando, o que eu vim buscar aqui? Acontece com você também? Ai, não é só eu, glória a Deus, aleluia. Eita Deus. Achei que era eu, aí, então, mas veja, queridos, a gente perceber, né, televisão, palavrões, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha o que diz Provérbios 15, 23, diz assim, que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Quão boa é a palavra dita no seu tempo, né? Então, você pegar
e quando você for falar com o outro, o que você vai falar, como você vai falar, não é? Para que ter falsas suposições? Eu acho que está me enganando. Você acha que está te enganando? Que coisa é essa na tua cabeça? Arranca esse trem. Eu acho que, não, porque se me amasse, e aí ofende o outro, magoa o outro, briga com o outro. Use palavras mágicas, por favor, com licença, você pode me ajudar? Vai dar certo, libere palavras que abençoam. Essa mulher, ela teve decisões abençoadoras. Nosso filho Raniel, eu e Tânia, nós somos casados há 29 anos, nós nunca brigamos. Às vezes eu vejo esses palestrantes de casais por aí, tem uns palestrantes de casais abençoados, glória a Deus pela vida deles, é bom ouvi-los. Eles falam assim, esse negócio que casal fala, que nunca brigou, que nunca gritou com o outro, isso aí é mentira, porque não existe. Existe sim, não é mentira não, estou eu aqui com a minha esposa, ó. Aqui, ó, um na frente do outro aqui, ó. Nunca gritamos um com o outro, nunca erguemos a voz, nunca liberamos um palavrão dentro de casa, nunca ofendemos um ao outro. O Raniel cresceu nesse ambiente. Lá em casa a gente fala baixinho com o outro, conversa, com respeito, com educação. E Raniel cresceu assim, e ele foi para a casa de um amiguinho. Chegou na casa do amiguinho, aconteceu não sei o que lá, e o casal começou a gritar um com o outro, começou a gritar com o menino. Dali a pouco o telefone da Tânia tocou. Era a mãe do menino, do amigo do Raniel. Ó, você tem como vir buscar o teu filho? Falei, por quê? Porque ele não para de chorar. Ele nunca tinha vivido aquilo. Quando ele viveu aquilo, assustou, porque ele não sabia o que era grito, não sabia o que era violência doméstica. Então, às vezes a gente, se a pessoa está decidida a estar na mesma casa com você, é porque ela te ama, é porque ela quer construir algo para fazer dar certo. Para que você vai erguer a voz? Para que você vai tratar de forma rude? Para que você vai agredir ela? Não tem necessidade. Lá no trabalho, queridos, a gente não ganha nada com isso, pelo contrário, só perde o favor de Deus. Então, que as tuas palavras sejam temperadas com sal, que liberem decisões abençoadoras na vida das pessoas, amém? Porque você é responsável pelas tuas palavras. Você não é responsável pelo que o outro pensa, mas pelo que você faz, você é. Então, seja uma pessoa inteligente, meiga, sensível, tranquila. Há pessoas que machucam os outros. Então, uma outra decisão de Raabe, a primeira delas foi receber essas pessoas ou não, né? Segunda decisão foi falar com eles em paz. Ela falou com eles em paz, conversou na boa. Terceira decisão, ela entregar ou proteger o povo. Porque se ela recebesse eles em casa, ela estaria condenando o seu povo, da cidade de Jericó. Mas se ela os tratasse mal e ela protegesse o seu povo, ela morreria. Há momentos que você vai ter que tomar decisões delicadas. Espera aí, eu vou aceitar Jesus, mas é a minha família, o que ela vai pensar? Eu vou servir ao Senhor Jesus, mas o que os outros vão falar? É uma decisão delicada, mas é uma decisão que pode transformar vidas, amém, querida? A Bíblia diz que Raabe foi salva pelos seus atos de fé. Diga assim, eu preciso ter atos de fé. Decisões que você não sabe o que fazer. Nessas horas, peça ao Espírito Santo sabedoria, para ele direcionar você nos negócios, no trabalho, nos relacionamentos, na sua fé, amém? Essa mulher, ela teve decisões abençoadoras, decisões que fazem a diferença. A quarta coisa que eu aprendo com essa mulher, caminhando para o nosso fim, veja lá Josué 2,17. Josué 2,17 vai dizer assim, os homens lhe disseram, estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai. A quarta coisa que essa mulher fez, que a gente aprende com ela fez uma aliança e foi fiel a essa aliança. Diga assim, eu preciso ser fiel à minha aliança.
Esses homens vão dizer para ela: nós estaremos desobrigados se, é uma condicional. Se você não for fiel à sua aliança, se você faz uma aliança, defenda ela. Você não é obrigado a fazer uma aliança, mas fazendo, defenda. Você quer fazer as suas coisas do seu jeito ou do jeito de Deus? Qual é o melhor jeito? Fazemos do nosso jeito ou do jeito de Deus? Do jeito de Deus. Agora, quando fazemos uma aliança com Deus, temos que ser fiel a essa aliança. E havia nessa palavra envolvida um fio, um cordão escarlate. Diga comigo, um cordão escarlate. O sangue de Jesus, o perdão que chegou nessa casa, naquela família. Agora, culturalmente, não biblicamente, culturalmente falando, o que representa, o que define quando você passa por um prostíbulo, por um lugar onde tem prostituta, lá na porta tem uma luz que define aquele lugar. Que cor que é aquela luz? Vermelha. A luz vermelha define a casa da prostituta. Então, quando as pessoas olhavam para aquele fio escarlate, dizia: lá é a casa da prostituta Raabe. Foi isso, essa referência que Deus usou para salvar ela e a sua família. Por quê? Porque o seu passado identifica o que Deus vai fazer na sua vida. Pai e mãe da Tânia se convertem, restaura o casamento, o filho volta a conversar com o pai. Sentei com eles na mesa, falei: vocês podem me odiar pro resto da vida, porque o rapaz nada dava certo, tudo que fazia ia mal, abria um negócio, prosperava, de repente quebrava, tinha acidente de moto que quase morria, a coisa errada, relacionamentos ruins, tudo errado na vida. Eu falei: enquanto você não honrar o seu pai, a sua vida não vai bem. Sentei com os dois, restauramos a aliança deles, restaurou a aliança do pai com a mãe, restaurou a aliança dos pais com os filhos. Toda a família da Tânia passou a servir o Senhor Jesus. Aí eles se tornaram diáconos da Igreja Batista, lá de Colorado. Aí eles iam de mão dada, aquele casal que lá atrás nem conversava, agora 2 velhinhos, de mãos dadas, indo para a igreja, para adorar. Culto de jovens, sábado à noite, eles eram os intercessores, o jovem pulando, dançando, cantando, eles escorados na parede, intercedendo pelos jovens, intercessores dos jovens. Alguns anos atrás, agora, depois que Deus fez tudo isso, Deus decidiu recolher eles num acidente de carro, levou os dois para casa, sãos, salvos, para a glória eterna, e um dia nós estaremos com eles. Uma decisão sua pode mudar a história de toda a sua família. Uma última coisa que eu quero deixar para você, a última atitude dessa mulher, ela decidiu escolher fazer parte do povo de Deus. Olha o que diz Mateus 1,5, para nós fecharmos, Mateus 1,5. Um daqueles espias, eram 2, um daqueles espias que era um dos príncipes da terra, da tribo de Judá, que ela acolheu na sua casa, se tornou o seu marido. Eu fico imaginando aquele rapaz chegar em casa e dizer para a mãe dele assim: ele é um príncipe de Israel, ele é um rapaz que foi preservado, que foi reservado, que tem toda uma cultura. E ele disse para a mãe assim: me apaixonei, vou casar. E ela: com quem, meu filho? Com uma prostituta. O que você acha que a mãe respondeu para ele? Coloca aí, Mateus 1,5 e 6. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e de qual descende o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?
Você recebe essa palavra para a sua vida? Jesus em nosso lar pode não ser fácil, porém pode ser extraordinário. Porque só Deus sabe o que Ele pode fazer nas gerações futuras, através da sua decisão de andar com Deus. Eu quero orar por 3 áreas da sua vida. A primeira oração que eu quero fazer é pelas suas decisões, para que Deus, a partir de hoje, direcione você a ter decisões abençoadoras, amém? Mas você precisa ter um plano de fé. Diga comigo, eu preciso ter um plano de fé. A segunda oração que eu quero fazer com você é pela sua aliança. Nós vamos fazer todos aqui hoje uma aliança com Jesus, amém? A terceira oração que eu quero fazer com você é para que Deus seja no seu lar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus real, não um amuleto, não uma Bíblia, não uma cruz, mas o Deus vivo, que Ele possa direcionar toda a sua casa, que a sua família toda sirva ao Senhor Jesus, que haja saúde na sua casa, haja saúde física, emocional, espiritual, familiar, financeira, que a alegria do Senhor esteja presente na sua vida, amém? Você crê assim como eu creio? Você foi abençoado nessa noite? É bom estarmos aqui. Eu quero motivar você a ficar de pé, e eu quero motivar você que quer receber essa oração que eu vou fazer nessas 3 áreas, pelas suas decisões, para que a partir de hoje, veja queridos, com muito amor, para que a partir de hoje, Deus dê a você sabedoria para tomar decisão, que você possa fazer negócios certos, para que os negócios que você fizer prospere, para que Deus coloque pessoas na sua vida que te abençoem. Então, você que quer receber essa oração pelas suas decisões, pela sua aliança, e para que Deus te abençoe, eu quero motivar você a ter um ato de fé, como Raabe teve, sair do seu lugar, vir aqui à frente, enquanto o ministério de música adora, enquanto ele adora, você sai do seu lugar e vem aqui, e depois nós iremos orar, amém?